Hoje vamos falar sobre emagrecimento, mais especificamente sobre a dieta low carb, e para isso eu vou entrevistar a coach Ana Mungioli para conversarmos sobre o seu novo desafio de emagrecimento, para que assim você tenha todo o suporte que precisa para alcançar a sua meta de peso. Vai ser fácil, pessoal, então venha comigo. Bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com Caio Fleury, o canal que te ajuda a emagrecer com saúde de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Fleury, nutricionista, especialista na dieta low carb. Estou aqui hoje com a Ana Mongoli, do famoso canal do YouTube, para conversarmos bastante sobre dieta. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique no link abaixo para se inscrever ou aqui ao lado, porque a gente posta muito vídeo e muita aula que vai ajudar você a emagrecer, melhorando sua saúde cada vez mais. A saúde é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos conversar com a Ana. Ana, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus, bem, e você? Tudo ótimo, melhor ainda, depois de resolver os problemas de comunicação. Para quem não sabe... Menino, hoje foi o dia de desespero. Foi o dia do desespero. Para quem não sabe, foi o dia que o Foi. WhatsApp e o Facebook caiu no mundo todo. Então, você já sabe como é É que isso foi, né? aí. Foi É isso aí, complicado, mas mas estamos bem. Sobrevivemos. sobrevivemos, estamos aqui. Então, É para quem isso não aí. sabe, a Ana é uma grande adepta da dieta low carb. Ela ajudou muita gente a emagrecer com seu canal do YouTube, seu Instagram, milhares de pessoas, na verdade. Então, deixa eu ler a bio dela aqui para vocês, pessoal, antes de tudo, porque a Ana é professora de estética, formada em 2010, com pós-graduação em estética avançada em 2013. Ela virou professora de faculdade na área de pré-cirúrgico, estética corporal e facial em seguida. E desde 2010 lida com o corpo feminino. Mas na área de estética, ela sabia que apenas o básico de nutrição não dava conta, né? Sabia que a história de comer de 3 em 3 horas, comer lanchinhos o tempo todo, não estava funcionando. Mas as clientes queriam soluções milagrosas, como superalimentos, supermassagens, ou mesmo remédios milagrosos, né? Tudo uma mera Sim. ilusão. Daí, em 2014, ela teve o primeiro filho e chegou aos 102 quilos, né? Mantendo o mesmo peso com a segunda filha. Então, foi um longo período de obesidade. Gostaria de você Foi. começasse falando sobre essa trajetória sua no canal do YouTube, depois você pode passar a falar sobre sua história do YouTube nas mídias sociais, porque realmente você alcançou muita gente e ajudou muita gente também. Sim, isso mesmo. Caio, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. Eu acho que quanto mais pessoas adeptas a uma alimentação saudável, né, sem mimimi, sem mentirada, quanto mais a gente se juntar, melhor vai ser para as pessoas que são aí os nossos seguidores, que nos escutam. Eu fiquei adepta à alimentação low carb há pouco tempo, mas eu vou contar um pouco da minha história primeiro na lida com o corpo feminino, né, na busca da mulher por essa redução de gordura. Eu me formei em 2010 em estética, eu fiz curso superior em estética e 2, 3 anos depois eu entrei numa pós-graduação em estética avançada. E dentro da faculdade a gente aprende de diversas formas a tratar a gordura localizada da cliente. Mas na prática clínica, quando eu comecei na minha clínica de estética, quando eu abri a clínica de estética, eu comecei a ver que as meninas, né, as mulheres, elas queriam essa redução, principalmente da área abdominal, e a gente tinha lá o melhor aparelho, os melhores produtos, né, as melhores técnicas, e o resultado era muito lento. Então, eu comecei a ver, já antes de ser obesa, que na estética nós tínhamos grandes resultados aí no edema, né, na celulite, muitas vezes naquele aspecto casca de laranja, face, rugas e etc. Mas na gordura localizada era tudo muito mais difícil, principalmente para as mulheres. E elas sempre procuravam ali, em 10 sessões, queriam tirar aquela região abdominal. 10 sessões queriam retirar a região abdominal. Só que eu comecei a avaliar que sem a nutrição, sem essa avaliação nutricional, eu não conseguia ter muitos resultados, porque elas acabavam comendo, além da conta, muita farinha, muito açúcar, e não conseguia perder peso, não conseguia emagrecer. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu já estava um pouquinho acima do peso, eu tinha 80 quilos, e na gestação dele eu não engordei muito, eu engordei depois, eu tive depressão pós-parto, comecei a comer além da conta, e cheguei nos 102 quilos. Ainda com a clínica de estética trabalhando, e na minha cabeça, no meu pensamento, como uma professora de nível superior de estética,
como uma pessoa empresária que tem uma clínica de estética fica com 102 quilos, né? Eu pensava, minha cliente vai entrar aqui e vai falar assim para mim, nossa, eu preciso perder essa região abdominal. E eu ia pensar, nossa, eu também preciso. E eu ia estar mostrando para ela que naquele momento eu podia ter todos os aparelhos e todos os produtos do mundo, mas se eu não controlasse o que eu colocasse dentro da minha boca, eu não ia ter resultado nenhum. Engravidei da minha segunda filha ainda com 100 quilos, e foi um susto muito grande, porque eu fiquei com muito medo de pressão alta, de diabetes, né? Eu engravidei da minha segunda filha com 35 anos, eu tenho 39 hoje, então já era uma gravidez que eu já não era tão mocinha assim, e estava muito acima do peso. Aí procurei o meu ginecologista, ele falou, Ana, você está com 35 anos, está com 100 quilos, você não pode ganhar 1 quilo nessa gestação, então você precisa controlar muito bem a sua alimentação, e eu passei a gestação toda controlando muito bem os alimentos, não ganhei peso, pelo contrário, quando ela nasceu, eu estava até mais leve do dia que eu engravidei, que eu fui até o médico, e nesse período de gravidez da Olivia, que tem 5 anos hoje, eu, dentro da instituição, da faculdade onde eu dava aula, né, que esse ano aqui eu saí, o meu coordenador me passou uma matéria que eu nunca tinha ministrado. Então, era gestão de clínicas e spas. E dentro dos módulos de gestão, tinha ali a inteligência emocional, tinha que trabalhar a inteligência emocional na gestão, porque a gestão mexe mais com a parte administrativa. Ele falou, você tem clínica, né, você tem loja, então você vai dar conta de dessa matéria. E aí eu fui lá no Goleman, que fala de inteligência emocional, e devorei tudo dele. Então, eu mergulhei num aprendizado emocional que eu não tinha antes, grávida, ainda gestando, né? Eu estava trabalhando, e mudei totalmente o meu chip aqui, eu mudei a minha cabeça. Então, eu já estava decidida que quando a Olivia nascesse, eu ia emagrecer. De alguma forma, eu ia emagrecer e mudei isso dentro da minha cabeça. Procurei a minha Nutri, que é minha amiga, dava aula na mesma universidade que eu, mora na mesma cidade. Falei para ela, ó, agora eu preciso de uma dieta, porque agora eu vou emagrecer. E aí ela me apresentou a low carb e o jejum intermitente. E aí me apresentou a low carb, falou, Ana, esse é um novo conceito, vamos tentar fazer esse, porque eu reclamava que eu sempre desistia das dietas, porque eu vivia de migalhas, né? Então, contavam-se as calorias, e aí eu vivia de migalha. Então, sei lá, eram 2 colheres de arroz com uma de feijão, com um peitinho de frango desse tamanho no almoço. Nossa. E no meio da tarde, 2 castanhas do Pará. E depois de tarde, repete o almoço. Alface à vontade. Eu tô com muita fome, eu preciso comer, né? E aí, quando ela me apresentou o conceito low carb, eu fiquei apaixonada. Eu falei para ela, mas quanto que eu como de manhã, né? Quantos ovos eu como? Não sei quanto você vai estar de fome. Se for 2, é 2. Se for 3, é 3. Falei, não, tá bom, mas você vai comer mais que 2 ovos? Como? Mas e o colesterol? Já devem estar pensando, alguém vai pensar nisso, né? Aquela velha história, comer de 3 em 3 horas, lanchinhos com grãos, cereais, carboidrato, alface à vontade e ovos não pode, né? Porque o colesterol, carne vermelha, muito menos. Ovo não pode, então, não. Barrinha pode, uma mudança de paradigma muito grande para você entender o que realmente está por trás da obesidade. Então, foi depois do treinamento com inteligência emocional que você chegou na nutrição, né? Sim, isso mesmo. Então, assim, a minha cabeça já estava pronta, eu já sabia onde eu errava, então eu já estava com muita coisa instalada aqui no meu chip da cabeça. Mas eu precisava de algo que eu conseguisse parear, né? O lado emocional com a fisiologia, porque eu sentia fome. E aí ela me apresentou a low carb, falou, você vai comer com fome até a saciedade. E demorou um pouco para eu entender o que era saciedade, porque eu sempre fui uma máquina de comer até me sentir cheia. E aí fui aprendendo aos poucos. Ela me indicou o Dr. Souto, falou, você vai seguir esse médico aqui e você vai devorar também tudo que ele fala, porque eu não estou com você todos os dias, né? A consulta com a Nutri é um dia e às vezes você vai me perguntar alguma coisa e tudo, mas eu quero que você estude ele e me passou muito conteúdo, né? Naquela época era postagem toda semana, muita gente acompanhando. Sim, no blog dele, né? Então, no blog, nossa, eu devorei tudo que ele postava. Dr. Vitor Sorrentino também, que ela me indicou na época, me falou uma frase que eu até falo no meu canal do YouTube. Ele falou uma frase que me marcou muito porque me tocou, porque era eu. Então, todos os dias de manhã eu comia 2 pães francês com margarina e um copo de leite com Nescau. Todo dia era o meu café da manhã. Açúcar. E com leite com Nescau mesmo, né? E aí, um dia, eu estava vendo um vídeo do Dr. Vitor, há 4 anos e meio atrás,
E ele fala assim, ó, a grande maioria da população, todos os dias quando acorda, faz o desjejum com pão e leite. E aí ele ri e fala assim, ó, isso é desastroso. E aquilo entrou em mim como algo assim, como assim é desastroso? Porque a gente sempre aprendeu isso como normal, uma porção de leite, uma porção de pão ali, às vezes você tirava o miolo, e aquilo ali era alimentação normal. E aquilo me baqueou. Falei, nossa, então eu tô comendo muito errado mesmo. E foi através desse... Né? Eu ia falar que o pão não é tão velho assim, mas o pão refinado é uma coisa moderna. Sim. Faz 250 anos que refinamos os grãos dessa forma atual. Então, antigamente, o pão da época de Cristo, ou mesmo de 300 anos atrás, era totalmente diferente do pão de agora. Né? E a margarina também é mais nova ainda. Chegou mesmo a dominar a geladeira e a cozinha do brasileiro há 70 anos atrás. Então, não tem nada de tradicional aí, temos que olhar mais para trás, né? Isso, exatamente, né? E aí eu comecei a fazer essa dieta e trabalhando o meu lado emocional já, e fazendo essa dieta sem sentir fome, então eu não tinha vontade nenhuma de doce, vontade nenhuma de comer nada, e as coisas foram acontecendo, e em 4 meses eu eliminei 30 quilos. Nossa. E foi um choque, assim, até para as minhas clientes, porque eu comecei essa dieta, a Olivia estava muito bebê, então eu ainda estava com ela em casa, quase não ia trabalhar. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu já voltei bem magra, né, com 30 quilos a menos. E aí mudei o cabelo, pintei de preto, cortei, então parecia outra pessoa mesmo. E aí as minhas clientes da clínica de estética começaram a me perguntar, Ana, o que você fez? O que você tomou? Porque as pessoas acham que você tomou algum remédio milagroso. O que você tomou? Foi um chá? Foi um comprimido? O que você fez? Aonde você foi? Falei, gente, pasmem, eu parei de comer farinha, parei de comer açúcar, os refinados como um todo, algumas raízes também, por um tempo eu parei. Na época que eu voltei a trabalhar, já comia um pouco de raiz também, uma vez ou outra, e perdi os 30 quilos. E elas não acreditavam. Não acreditavam, cara, surpresa. Não acreditavam. Mas não faz tanto tempo assim, fazia o quê? Uns 2, 3 anos atrás? Um pouco mais? Que eu emagreci? E você emagreceu os 30 quilos, né? Faz 4 anos. 4 anos, que eu emagreci. Porque hoje em dia você vê em conversa de cabelelê a dieta low carb. Sim. Tá em todo lugar. Você vê no Google Trends, como eu estava te falando antes, em 2015, 2016 estourou. Mas se você falasse 6 anos atrás, ninguém conhecia. Era uma comunidade bem menor. Mas há 4 anos atrás também ninguém conhecia muito, assim. E aí eu falei para minha Nutri, né? Falei assim, Joyce, que ela chama Joyce. Falei, Joyce, vamos trazer um projeto de emagrecimento para dentro da clínica? Eu cuido das meninas, né, com relação aos aparelhos, as massagens, etc. A gente faz um combo aí com algumas coisas que eu acredito de terapias. E você entra com essa parte low carb que eu acho que vai dar super certo. Ela falou, amiga, tô dentro. Falei, então ótimo. E aí eu fiz o projeto Alinhar, chamava na época, e convidei, só que era presencial, convidei todas as minhas clientes e foi ótimo, maravilhoso, assim, clientes mais velhas, perdiam 10 quilos em 45, 50 dias, e foi fantástico para mim. Naquele momento, eu falei, gente, é isso que eu vim fazer na Terra, é ajudar as pessoas, porque, né? Porque as pessoas, elas chegam até você e falam, você salvou minha vida, eu nunca ia conseguir, eu trabalhava o lado emocional ali como conselheira, né, mentora, até que uma das minhas clientes, que é a Dani, é uma advogada, ela falou, Ana, você tem que ser coaching, você nasceu o poder da palavra, né? Assim como você é professora, você nasceu o poder da palavra. Junte-se aí com uma nutricionista e você tem que jogar isso para o mundo, faz um canal, né? Uma amiga minha também tinha falado para fazer um canal no YouTube, eu falava, gente, canal no YouTube, imagina, eu sou velha. O povo tudo novinho que é youtuber e tal. 39 anos, não, velha? 39 anos? Tem 39, Como assim? Mas eu tinha 37, mas você vê as menininhas de 17, 18, 20, né? Falei, não, gente, isso não dá certo, né, e tal. E aí, meu marido, a gente abriu uma casa de produto natural, a gente já tem uma loja que monta clínicas de estética, e aí, como eu me apaixonei muito por essa alimentação saudável, a gente montou uma casa de produto natural aqui. Meu marido falou para mim, Ana, vem muita gente com cardápio de Nutri, comprar castanha, aveia, essas coisas. E eu sempre falo, né? A minha esposa fez uma dieta low carb e perdeu 30 quilos. E elas querem saber o que você fez. Grava um vídeo e eu vou colocar no seu canal do YouTube. Eu tinha um canalzinho no YouTube que eu tirava dúvidas das minhas alunas, gravava alguns vídeos de aula mesmo. Tinha 70 inscritos só, muito pouco, muito pouco. Bem no começo. E aí ele falou assim, grava e me dá que eu vou postar para você. Então tá bom. Eu cheguei em casa, coloquei meu celular assim, eu tinha um celular ruinzinho, e aí gravei naquele celular
e dei para ele, e ele não tem edição, não tem nada. O vídeo é simplesinho, assim, do começo ao fim, mas falando com muito amor e com muito sentimento de uma pessoa que era obesa e que eu me vi, assim, no final da linha mesmo. Eu era nova, né? Eu tinha 36 anos na época, mas eu estava entregue. Então, vivia só deitada, não tinha vontade de sair, de namorar, de nada. Então, não tinha roupa que servia, eu me sentia mal, sentia muita dor. Então, foi um vídeo com muita entrega. E um dia eu estava no supermercado, ele postou esse vídeo ficou postado um mês ali, e um dia eu estava no supermercado e o meu celular começou a pitar. Plilim, 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 plilim. Bombando. Falei, gente, o que é isso? Aí eu olhei e tava assim, ó, 900 pessoas se inscreveram no seu canal do YouTube. E aí eu liguei pro meu marido, né? Falei, você fez alguma coisa no canal, anúncio, alguma coisa? Ele falou, eu não, nem mexi lá, Ana, tô atrapalhada aqui com o trabalho, nem mexi lá. Falei, nossa, tem 900 inscritos. Tinha isso 70. Em um mês ou em um dia? Em um dia. Em um dia? Nossa. Eu não sei o que aconteceu, não sei se alguém pegou o vídeo, postou em algum grupo. Alguma coisa aconteceu, porque essa explosão aí em um dia é muito comum. Em um dia. E eu assustei. E o meu canal do Instagram, ele estava pronto. Tudo que eu comia, eu tirava foto e postava para as minhas clientes ver. Então, eu falava, vai lá, veja, e você vai ver que é comida de verdade. É o que você tem em casa, é o que você tem na geladeira. Não precisa comprar caviar e alcaparras. Pode ser carne moída e chuchu. E aí, tudo que eu fazia, eu postava. Então, quando essas pessoas saíram do YouTube e entraram no meu Instagram, elas já viram o Instagram cheio de novidades ali, cheio de receitas, de pratos. E aí, o meu Instagram começou a crescer também. Então, hoje no Instagram, eu tenho 88 mil inscritos no Insta. E no canal do YouTube, 150 e pouquinho mil inscritos. Então, o YouTube ele tem o dobro do que o Instagram, mas todos vieram de lá. Em 4 anos. E aí veio a pandemia, sim, 3 anos, né? 3 anos. Porque eu demorei 1 ano ainda para postar esse primeiro vídeo no YouTube. E aí, depois disso, veio a pandemia, a gente teve que parar os desafios, esse projeto Alinhar, que eu fazia na clínica presencialmente. E aí, meu marido, de novo, teve a ideia de fazer isso no mundo digital. E aí, a gente estruturou todo o projeto, né? Chamei a Joyce, porque eu não sou nutricionista, mas hoje faço nutrição. Estou no 3º semestre de nutrição. Estou fazendo uma pós-graduação já em nutrição clínica, pela USP também, já que já sou graduada em outra área, né? Mais para entender um pouco mais sobre o mundo dos alimentos. E chamei a Joyce, que já é mestre, é formada em nutrição, e juntas a gente faz, então, esse desafio pelo Instagram. Então, a gente faz um desafio com um grupo específico de pessoas dentro de um Instagram secreto. São 21 dias seguidos de desafio iniciante, depois mais 21 dias de desafio intermediário, depois mais 21 dias de desafio avançado, totalizando 60 dias aí de processo low carb. E a gente coloca também o jejum depois. Entendi. Então, a pessoa começa e ela segue esses 60 dias ou não necessariamente? Porque depende do quanto que ela precisa emagrecer, né? Isso. Se a pessoa precisa emagrecer só 10 quilos, se ela seguir direitinho, provavelmente ela vai conseguir em um mês, 45 dias, né? Porque é isso que a low carb oferece. Com os meus pacientes, eu consigo fazê-los emagrecer 3 quilos na primeira semana, 2,5 quilos na segunda e assim por diante. Se não seguirem 100%, daí pode ser um pouco menos, pode ser 1,5 kg, 2, assim, mas algo totalmente diferente do que eles esperam e do que se vê nas clínicas com a dieta alta em carboidrato, porque muitas vezes com a dieta alta em carboidrato, a perda de peso é miserável, né? É uma coisa assim de meio quilo em uma semana. Vamos perder 2 quilos por mês. Que meta é essa? Como é que a gente pode ser tão medíocre assim? Né? Não dá para ser. Com certeza tem algo errado. Isso, exatamente. E às vezes eu fico pensando hoje, eu ainda não sou nutri, né? Eu ainda não passei por todos os estágios da nutrição. Mas às vezes eu fico pensando como uma pessoa que é capacitada, que é formada, o nome, né? O nome é nutrição. Então, nutrição, ela vem de nutrientes, de fazer com que aquela pessoa, ela seja uma pessoa bem nutrida. E eu não consigo enxergar isso dando barrinha, açúcar, bolachinha, biscoitinho, achando que isso tem que ser normalizado, né? Isso não é normal. Isso aí é desnutrição. É o contrário, exatamente. Porque, isso, exatamente. Além de ser carboidrato refinado, é carboidrato vazio, fonte vazia de nutrientes. Isso, exatamente. As pessoas não sabem. É porque carne vai te matar de doença cardíaca. Então pode comer salmão porque tem ômega 3. Mas o resto, ninguém vive de salmão.
Como é que você vai ver de salmão? Como é que você vai ver de peixe? Não é todo mundo que gosta de peixe, não dá para comer peixe todo dia. E as carnes são tão nutritivas quanto os peixes. E as fontes dos animais são mais nutritivas. Podemos falar dos ovos, dos órgãos, fígado, caldo de são mocotó, baratos, né? O frango em o si. frango, coração de galinha. Toda semana eu recomendo pelo menos 100 gramas de algum órgão. Eu, particularmente, como 100 gramas de... umas 400 gramas de órgão por semana. Eu como fácil. Né? Então, realmente muito nutritiva a dieta. Né? Se você for analisar caloria por caloria, ou mesmo sem as calorias, porque se você comer menos calorias numa dieta alta em carboidrato, rica em grãos, os grãos são baixíssimos em nutrientes, não possuem gorduras, que são extremamente importantes, tem funções estruturais das células, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e as proteínas, né, que são os blocos de construção para os músculos, para o cérebro. A dieta baixa em proteína está associada a Alzheimer, a problemas cognitivos. Então, uma coisa que você nota é o aumento da energia, né? Tirando um pouco da gripe low carb, que algumas pessoas sofrem da gripe low carb no começo, porque não estão acostumadas. Que passa, né? Que passa, é questão de semanas. Na verdade, o corpo vai criando mais mitocôndrias para se adaptar ao uso de energia a partir de gordura. Então, você vira um queimador de gordura. Você parte para cetose e para queima de ácidos graxos como energia, e esse é um processo que leva aí 3 semanas, 5 semanas. Se você for mais obeso, pode demorar mais tempo, porque tem muito peso para perder, tem muita história pela frente, mas realmente é um milagre. A low carb é muito nutritiva, não tem... todas as análises, a dieta paleo, a dieta primal, a dieta low carb, nenhuma bate elas. Sim, e eu digo que é para qualquer idade. Então, dentro do meu canal do Instagram, diariamente, eu nem dou conta de responder todas as mensagens que chegam, mas diariamente a gente recebe muitos depoimentos. Então, nós temos os grupos dentro do Instagram para desafios, né? Inclusive, a gente vai ter um agora, no próximo dia 24/10. Então, se você está assistindo ainda antes do dia 24/10, ainda dá para você ir lá na minha bio e se inscrever. A gente vai fazer um desafio detox aí de 3 dias para fazer um esquenta, e depois tem a abertura do nosso desafio aí para quem quer chegar mais magro em 2022. Eu falo que ainda dá tempo, né? Dá tempo. Com a low carb dá tempo. Dá tempo, com certeza. Divulga bastante, que eu vou postar esse vídeo aí provavelmente antes do dia 8, o quanto antes. Então, gente, corre lá, Ana Mungioli, lá no Instagram, clica lá na minha bio, já faz seu cadastro para você participar desse desafio detox comigo e com a doutora Joyce, e depois entrar dentro do desafio. São 21 dias, e aí se você ainda precisar perder mais peso, você vai para o intermediário, que é bem emendado, e se precisar de mais peso, vai para o desafio avançado, que também é emendado. Eu tenho uma história aqui, bem curiosa, rapidinho, para contar. Eu sempre recebo depoimentos das pessoas como um todo, né? E dentro dos desafios, já foram mais de 3.000 mentoradas, e muitos depoimentos emocionantes. Se vocês rolarem lá no meu Instagram, vocês vão ver muita live com as mentoradas, de pessoas assim que eu choro nas lives, porque é muito forte para mim, né? Mudar a vida de uma pessoa é algo transformador. É muito gratificante. E o meu perfil, né? Os meus seguidores são, na grande maioria, mulheres que têm filhos, que têm marido, mais ou menos na minha faixa etária aí, ou até os 60 anos. E um dia eu estava no salão fazendo cabelo, e aí eu recebi uma mensagem de uma mentorada minha, dizendo que o filho de uma senhora tinha enviado um áudio e pediu para enviar para mim. Queria que enviasse para mim, ela sabia o meu WhatsApp. E aí ela me mandou, e eu chorei dentro do cabeleireiro. E ele dizendo que eu fazia parte da família dele agora, porque eu tinha salvado a vida da mãe dele. A dona Tereza tem 60 anos, o depoimento dela está no Instagram. E ela falou que o médico tinha dito a ela que o caso dela era de cirurgia bariátrica, porque na idade que ela tinha, ela não ia emagrecer mais fazendo dieta. E aí ele falou, só que para a senhora fazer a bariátrica, a senhora tem que perder 10 quilos. Com esse peso que a senhora está, é um risco. Então, faz uma dietinha para perder 10 quilos e volta para a gente agendar a bariátrica. E ela falou que começou a me seguir no Instagram, perdeu tudo, perdeu 40. E aí ela começou a me seguir no Instagram e falou, Ana, você fazia um bolinho de banana com coisa de amêndoa, e depois fazia um de morango com farinha de coco, porque eu fazia uns bolinhos de micro-ondas antes de ir para a faculdade, às vezes coisa rápida ali, e falava lá do seu omelete. E eu fui vendo aquilo, e aquilo foi me tocando, e eu fui fazendo sem pretensão nenhuma. Ela usa até essa palavra. Eu fui fazendo sem pretensão. E quando eu fui ver, eu tinha perdido 40 quilos.
E aí eu voltei no médico, né? E aí falei, olha, para quem não conseguia perder peso, né, a low carb salvou minha vida. E ela me deu esse depoimento e tirar uma pessoa de uma mesa de cirurgia, eu não sou nutricionista, né? Eu tirei como meu exemplo. Então eu fui falando no meu Instagram o que eu fazia como exemplo e ajudando as pessoas na parte comportamental. O que eu penso na hora que eu vejo um bolo? O que eu penso na hora que me dá vontade de comer alguma coisa? E através desses conselhos aí que a gente vai dando, a gente já ajudou muita gente até fora dos desafios. Então, para mim, a low carb salva vidas, salvou a minha e salva de outras pessoas. Eu até brinco com a minha nutri, porque tem nutricionista que fala, não, low carb é só uma estratégia, né? Tem várias outras estratégias, e deve ter mesmo. Mas eu não sirvo para ser uma nutricionista, assim, porque eu só vou passar low carb para todo mundo. Eu não vou, é vegetariana, Claro. não vou te atender, não. Passar fome não vale. E a gente não quer o mais ou Não. menos, a gente não quer o razoável, a gente quer o excelente, o melhor. Não tem nada igual. Que dieta que você vai perder 3 quilos por semana? Não vai. E na vegetariana você pode até perder, mas você vai perder músculo. E vai passar fome. E vai faltar o quê? Energia. E o colesterol vai ficar baixo demais, que é uma coisa ruim. E vários problemas vão surgir. Problemas intestinais, pode até surgir alergias. E baixa energia. Eu sei porque eu fiz a dieta vegetariana lá no início, né? Comecei meu blog em 2011. 2 anos também. Fez 2. Nossa, você foi longe. Não, eu já saí dessa armadilha mais cedo. Eu comecei. Mas eu engordei 12 quilos. Eu também cheguei no. Engordou? Nossa. Engordei. No meu caso foi o oposto. Eu cheguei no fim do poço mais rápido, por isso que eu saí mais rápido também. No caso, eu fiz 3 meses de vegetariana. Já perdi músculo, porque eu treinava bastante na academia, né? Então, para quem é bem metabolicamente ativo, bem flexível metabolicamente, eu tinha uma barriga pochete, eu tinha bastante peso para perder, mas assim, eu tinha os ombros largos, os peitos largos, eu treinava bastante. Então, assim, sem a energia para treinar, sem a proteína, comecei a emagrecer, mas emagrecer músculo. E no primeiro mês, tranquilo, segundo mês, fui ficando magro, terceiro mês, fui ficando cansado, comecei a ter problemas intestinais, diarreias e outras coisas ruins, e daí eu falei, não, eu não devo estar fazendo o suficiente, então eu vou virar vegana, para ter mais energia ainda. Vou piorar. Vou ser promovido agora. Vou ser promovido, vou piorar um pouquinho mais para ver se melhora. Daí eu virei vegano, e daí tudo foi água abaixo, eu já não tinha energia nem para descer mais para academia. Eu falei, academia não é bom mais, eu acho que a academia não é para mim, vou correr. Também não conseguia correr. Não, ninguém precisa correr, vamos caminhar. Caminhar é o suficiente, só precisa estar imerso na natureza. E nem caminhar eu estava conseguindo. Eu descia para andar 3 quilômetros, eu andava 2, 1 quilômetro. Chegava à noite, eu estava até com as pernas bamba de cansado. Eu dormia 8h30 da noite por cansaço e não recuperava. Não dormia muito, dormia pouco, sono fragmentado, acordava várias vezes no meio da noite, enfim, um desastre. Mas eu fui ficando irritado e bem assim, no começo você pode até ter um pouco mais de energia na primeira semana, segunda semana, porque você está emagrecendo, você está desintoxicando. Então tudo melhora. Agora passou disso, toda a dieta que é restrita demais, principalmente restrita no que é mais importante, não vai acabar bem. Sim, exatamente. Eu fiz 2 anos, mas por um conceito, né? Eu fui fazer um curso de reiki, etc. E aí entrei num conceito aí que carnes animais não eram legais e tudo mais. E aí fiz eu e meu marido 2 anos. Engordamos, ele engordou acho que 10 quilos, eu engordei 15, porque tudo que eu comia era massa e queijo. Então eu passei a comer batata. Então era batata, queijo, massa. Na época eu estava fazendo faculdade, meus lanches eram pastel de queijo, não tinha outra coisa ali. Então eu ganhei muito peso nesses 2 anos. E eu tenho talassemia do Mediterrâneo, né? Talassemia minor, que é uma diabetes, não. Que é uma falta de ferro, é uma anemia congênita, que não me prejudica, mas eu não tenho aí muita saúde com relação ao sangue. Então, eu preciso, o meu hematologista até disse, você precisa comer carne. Sim, com certeza. Algumas pessoas ferro até M. eu quero ser vegetariana. De nenhum. Isso. Não, ele falou, você não pode, não existe. Vegetariano para você não dá. E cobre também é muito importante. Tem uns tipos de anemia que cobre ajuda bastante também, o mineral cobre. Mas ferro M é totalmente diferente, é 5, 10 vezes mais biodisponível que o ferro do feijão. É só comer feijão. Não, não é só comer feijão, não.
Não. Não, não. O pessoal falava para mim, não, come feijão, põe um prego dentro, umas coisas assim. 7 gramas de proteína para cada 100 gramas de alimentos. Você vai comer quantos quilos de feijão? Vai comer 3 quilos de feijão? Não dá. E você engordou porque você conseguia comer os refinados. Eu ainda não conseguia. No começo, eu até comia um pouco de macarrão e tal, mas eu tinha tanto problema intestinal que eu comecei a diminuir os refinados, sabendo também que não era saudável. Então, assim, minha dieta estava ficando cada vez menor e não deu certo, óbvio. É porque você já tinha essa consciência do refinado. Eu não tinha. Então, eu achava que eu só não podia comer o animal. Eu podia comer a batata, a raiz, sei lá, cenoura, a mandioca, em excesso, até eu me sentir satisfeita, cheia. E aí eu ganhei esses 12 quilos. Aí demorou uns 5 anos ainda para eu engravidar. Eu casei com 70, engravidei com 85, engravidei com 85 graças a essa vegetariana aí. E depois eu só fui engordando. Porque eu falo até para as minhas mentoradas, né? O problema não é comer, eu vou comer, sei lá, um Kit Kat agora. O problema não é comer um pedaço do Kit Kat. O problema é que depois desse pedaço de Kit Kat, daqui 1 hora você quer outro Kit Kat. E daqui 1 hora tu quer outro, você quer um pão, você quer uma rosca. E daqui 1 hora aquilo vira uma compulsão gigantesca. Então, eu não conseguia ficar num pedaço do Kit Kat, porque aquele pedaço me trazia uma cascata de vontade, uma cascata louca de comer porcaria. Quando eu limpei tudo isso, quando eu entendi o conceito que é uma droga, que o açúcar não faz bem, e se você tirar ele da sua alimentação, você está salva, eu realmente me salvei. E aí depois eu fiquei pensando assim, né, na minha cabeça. Um alcoólatra, por exemplo, né? Ninguém lá no tratamento do alcoólatra fala para ele, olha, vamos tomar a cachaça com moderação? Ao invés de você beber uma garrafa, você bebe só uma dose todo dia que vai dar tudo certo. Ele não consegue ficar numa dose. Eu cheguei no ponto de comer 7 esfirras do Habib's. Na Habib's? 7 eu comia. 7 esfirras, gente, desse tamanho assim. Eu comi umas 15. Meu marido comia 3. Eu comia 7. Gente, eu sou mocinha. 7 esfirras, 7. Então, eu comecei a ver que o carboidrato, o açúcar, ele me trazia muita compulsão, assim como a bebida era para o alcoólatra. Então, não adiantava você vir com uma esfirra e falar, Ana, isso daqui é moderação. Porque eu não ia conseguir parar ali. Aquilo me desencadeava mais fome. Eu ficava muito mal-humorada. Fuma um cigarrinho de 3 em 3 horas que resolve. Não vai resolver. Mal, né? É neurológico, né? É neurológico. Age lá no cérebro como droga, né? Os estudos mostram que animais, que o Oreo, o biscoitinho, açúcar misturado com gordura, mas só açúcar mesmo, age que nem cocaína e heroína no hipotálamo. Isso. No hipotálamo. Então é muito forte mesmo. E também sem contar a montanha-russa da glicemia, né? Porque se você comer muito carboidrato de manhã, por exemplo, um cereal matinal, refinado ou não, integral ou não, porque na verdade tudo é refinado, né? Mesmo não integral importa, não. Não importa, você vai comer 70 gramas de carboidrato, mais o leite com açúcar e suco de laranja. 100 gramas de carboidrato refinado de uma vez. Sua glicose vai estourar para 150, 180 e depois ela vai descer, despencar que nem uma montanha-russa. E nessa que os gatilhos da fome vão bater, né? Vão acontecer. Nossa, e aí você chega, sei lá, tomou café 7 horas, 10 horas da manhã, morrendo de fome. Come 2 ovos ali de manhã, 1 hora da tarde você está esquecendo de comer, porque a fome, aquela fome doentia, não existe mais, ela não chega mais. Então, às vezes, eu ainda não sou formada, né, em nutrição, como eu tinha falado, mas às vezes eu vejo lives, né, lançamentos aí de pessoas que são formadas e as pessoas falam, não pode fazer dieta, tem que comer de tudo, aqui você vai emagrecer comendo de tudo. Eu falo, meu Deus, como é que uma pessoa que é nutricionista, o nome dela é nutrição, ela tem que mostrar para as pessoas que elas têm que ter vitaminas, nutrientes, né? Se pode comer tudo, se pode comer um pouco de tudo, então ela não sabe o que é bom e o que é ruim, né? Porque na prioridade, tudo é o mesmo peso, então tudo é bom. Tudo é igual. Tudo é ótimo. Então, E outra, eu falo, se você soubesse comer de tudo um pouco, ninguém tinha engordado. Porque as pessoas acham que a dieta, né, que a restrição ao açúcar vai te trazer compulsão. E aí eu sempre falo para as minhas mentoradas, no momento onde você engordou, você tinha restrição de algo? Não. Por que tu engordou, então? Por que você não conseguia se controlar? Por que você era compulsiva? Não era restrição. Você tinha, pelo contrário, né? Você podia comer um pouco. E por que você não comia só um pouco? Por que você não parava no pouco? Então, essa teoria, é que a gente fica muito mais saciado com a low carb e muitas vezes come até mais. Mesmo quando não come mais,
a sensação de saciedade é muito maior, porque você geralmente Sim. come mais gordura, mais proteína. Eu comia 2.000 calorias por dia. Quando eu comecei a seguir a low carb, eu emagreci bastante e subi as calorias para 3.000 por dia. Então, como é possível subir as calorias e emagrecer? Segundo a lógica da matemática, que caloria para dentro, caloria para fora, isso é impossível, né? Mas, na verdade, o corpo é um laboratório químico, não é uma conta bancária, não. Essa eu gostei, essa eu não pedi estado. Gary Taubes. Essa vai ficar na minha memória. Exatamente. E quando a gente começa a explicar para as pessoas isso, né? O hormônio insulina, tudo que ele faz quando ele está aí no pico, e as pessoas falam, nossa, mas eu comia meio mamão de manhã, achava que era super saudável, a pessoa é diabética. Não, depois eu comia aveia, depois eu comia banana, e eu estava normal, estava fazendo uma dieta, e a diabetes não baixava. Então, eu tenho como base minha mãe, tem quase 70 anos, desenvolveu diabetes tipo 2 há pouquíssimo tempo. A gente colocou ela na low carb. Há um tempo atrás, a gente fez uns vídeos para o YouTube e coloquei minha família toda para fazer low carb. Minha sobrinha com 15 anos, que estava acima do peso, minha irmã com 30 anos, que tem uma doença autoimune e também estava acima do peso, e minha mãe com quase 70, com diabetes. Todas fizeram low carb, a Nutri passou para elas os mesmos ciclos, limpando toda a farinha, todo o açúcar. A minha sobrinha, que tem 15 anos, ela tinha uma eczema, uma alergia tremenda nos braços, nas dobras, bronquite. Aquilo sumiu durante o tempo que ela estava fazendo a alimentação. Sim. A minha irmã tem a doença autoimune, que é a esclerose múltipla. Mais grave. E ela é super grave, mas ela faz tratamento com corticoides. E a desculpa dela é que ela não ia conseguir emagrecer porque tomava corticoides, né? Ela toma diariamente. E aí eu falei para ela, a conta vai fechar, faz que você vai ver que não é o corticoide. Chegou uma época, e ela mesma faz esse depoimento, ela comia um pacote de bisnaguinha no café da manhã. Então não era o corticoide, era o que ela comia, né? E minha mãe era aquela mulher idosa que nunca comeu exacerbadamente. Minha mãe sempre comeu pouco, mas o pouco do ruim. Então minha mãe comia o pãozinho, a bisnaguinha, o biscoitinho, o mamãozinho, que é bom, mas na condição dela não era um jejum ideal, né? Para quem é diabética. E um lanchinho natural, e tinha presunto, queijo, tomate, pão. E aí ela, mas minha diabetes está sempre piorando, deve ser emocional. E aí um dia a médica, dentro do consultório, falou, dona Maria, não existe diabetes emocional, só diabetes é porque a senhora está comendo errado. Então, tem que tirar um pouquinho o arroz, o pão, e aí entrava naquele negócio, mas o que eu vou comer? Não pode pão, não pode arroz, não pode biscoito. E aí, um dia, tem uma imagem aqui, eu gosto de guardar ela aqui na frente, que às vezes eu faço lives para as minhas mentoradas, eu falo, isso daqui é só um pouquinho do que você pode comer, que não é arroz, nem pão, nem aveia e nem bolacha. É comida de verdade. Então, é tudo que tem na feira, né, você pode comer. E isso vai abrindo um pouco a visão das pessoas. E aí, quando você começa a fazer as coisas gostosas, você fala, nossa, é possível fazer sendo gostoso, né? Não sendo aquele negócio insonso, sem gordura, no vapor, e emagrecer com saúde e ter mais qualidade de vida e mais disposição. Eu fico chocado como as pessoas comem pouco. Eu vejo nos restaurantes por quilo umas pessoas gordinhas comendo 300 gramas, aquele prato pequeno, é um pastelzinho, um pouco de arroz, feijão, um pedacinho minúsculo de peixe, de lasanha. E eu vou lá, faço meu prato low carb de pedreiro, que é meio quilo de carne, 400 gramas de carne, mais alguns legumes, um pouquinho de fibra, e assim, fico saciado por 5, 6 horas. Né? Um almoço que você faz às 2 da tarde, você começa a sentir fome lá pelas 7. Né? Começa a sentir para jantar às 8. E eu nem como tanto assim na janta, porque o almoço é a principal refeição do dia, né? Mas é uma mudança de paradigma tremenda. Sim, eu também sou assim. Então, hoje, por exemplo, eu fiz um fricassê de frango aqui, um frango desfiado com um pouquinho de requeijão e mussarela e brócolis. Almocei isso e agora, antes da gente começar essa entrevista, era umas 7h05, mais ou menos, meu marido falou, você vai jantar antes? Eu falei, nossa, mas eu não estou com fome. Não tinha fome, então eu almocei 12h30, antes de levar meus filhos para a escola. E não tenho fome. Tomei café preto de tarde só, sem açúcar. Foi outra coisa que eu aprendi, né? Vinho seco, café sem açúcar, são coisas que de vez em quando eu tomo e que antes era só cerveja e vinho suave.
E coisas que foram mudando os meus hábitos, né? Então, hoje, você toma alguma bebida alcoólica, não? Olha, eu tomei nesse sábado, porque era aniversário da avó da minha namorada. Mas, assim, em média, eu tomo De vez em quando. Não, duas bebidas alcoólicas por semana. Geralmente um vinho suave, né? Um vinho suave ou alguma outra bebida. De vez em quando cerveja, não vou dizer nunca. Mas são duas bebidas por semana, geralmente no mesmo dia. Sim. E já cheguei a beber um vinho por dia, na época que eu acreditava que era saudável, mas também não tem muito embasamento científico, né? Eu falo do resveratrol, você precisa tomar 20 garrafas de vinho, 20 taças de vinho para ter uma dose considerável de resveratrol. É mais fácil tomar o suplemento de resveratrol. Né? Tão pouco você vai conseguir isso comendo uva. Então, eu acho que o álcool, ele aumenta muito os triglicérides, ele diminui um pouco os fatores de fibrinogênio, se você tomar pouco álcool. O problema é que as pessoas tomam álcool, se fosse só álcool, né? Se fosse uma dieta low carb, mas uma taça de... bem low carb mesmo, restrito, uma taça de vinho à noite, seria ok para a maioria das pessoas. O problema é o vinho em cima do arroz, do pão, do bolo, tudo mais. Ninguém consegue só tomar o vinho. Mas se fosse o caso, eu suporto. Pizza? Da pizza, Da pizza, né? Que aí a pessoa quer comer 4 pedaços de pizza com meia garrafa de vinho. E é assim que eu fui mudando os meus hábitos, porque era assim que eu me alimentava. Então, quando as pessoas falam, nossa, 30 quilos em 4 meses, mas foi muito peso, mas não foi forçando e nem passando fome, foi como minha fisiologia respondeu ali. Já tinha tentado todas as dietas que vocês podem imaginar no planeta. Então, do tipo sanguíneo, só sopa. Tinha uma que chamava Apple Days, que comia só dieta do tipo maçã sanguíneo, o dia meu Deus do inteiro. céu. E a dieta do tipo sanguíneo, o meu é A positivo, não podia carne. E o meu médico falou, não, você tem que comer carne. Eu falava, nossa, mas na dieta tipo sanguíneo não pode. Mas eu fiz todas as dietas que você pode imaginar. Eu sou O Nossa, fiz negativo, eu podia muito. comer bastante carne. Você tava bom, então, eu não. E aí eu falava, nossa, gente, mas eu tô com fome, tô com uma fiz vegetariana. E aí, quando encontrei a low carb e o jejum, outra coisa, o jejum, ele veio sem querer. Porque de manhã eu sempre comia pão com margarina e leite com Nescau. Depois que eu comecei a fazer dieta, eu comecei a comer os ovos, né? Ovos mexidos ali, com um pouquinho de manteiga. De manhã era meu jejum e não sentia fome. E com o trabalho, né, com 2 meninos pequenos em casa, eu levantava, acabava cuidando deles. Na hora que eu via, já eram umas 11 horas, eu falava, já vamos só meio de meia, agora eu nem vou comer esse ovo. E o jejum, ele veio de repente. E aí, conversei com a Nutri e falei, eu não tô conseguindo tomar café, tem problema? Ela falou, não, tá tudo ok para você? Tá se sentindo bem? Eu falei, tô bem normal. Ela falou, não, então beleza, capricha na hidratação e se você não sentir fome, não precisa comer. E aí eu conheci o jejum intermitente, porque eu comecei a fazer os protocolos de 16, 18, depois eu comecei a fazer uma vez por semana de 24 para testar, para ver como era. E aí, dentro desses 4 meses, os 30 quilos se foram. Mas o jejum, ele começou do segundo mês para frente. Você sabe quantos quilos você perdia? Então, se foram 10 quilos por mês, você perdia mais ou menos umas 300, 400 gramas por dia, em média, né? Você chegou a contar no dia que você fez o jejum de 24 horas, os dias, né? Porque você deve ter feito vários. Quantos quilos que você emagrece quando você faz o jejum de 24? Sim, quando eu faço o jejum de 24, no outro dia a balança tinha 1 quilo a menos. 1 quilo, exato. Exato. É isso que eu ia te falar, porque com as minhas clientes, com os meus pacientes, sempre a mesma coisa. 700 gramas a 1 quilo. Sempre. 1 quilo. Era sempre 1 quilo. E aí eu ficava maravilhada. Nossa, jejum de 24 é maravilhoso. E até uns tempos atrás, eu até gravei para o YouTube. Eu fiz 5 dias de jejum. Não, foi para o Instagram. 5 dias de jejum de 24. Então, durante 5 dias, eu comia só uma vez por dia. E eu fiquei maravilhada, tanto que foi fácil, porque agora eu já como tão leve, então eu me preocupei naquela única refeição do dia, colocar bem colorido, né, ali, eu não faço nenhuma suplementação, e aí eu falei, bom, vou deixar aqui umas 5 cores, pelo menos, colocar uma porção de proteína legal, e vou fazer mais esse jejum. E eu fiz, foram 3 quilos nesses 5 dias, foi um detox mesmo, eu tinha voltado de férias, eu falei, nossa, agora eu vou pegar firme de novo, porque a gente acaba bebendo mais bebida alcoólica, comendo mais embutido, um pouco, dá uma inchada. E aí eu voltei fazendo esses 5 dias de 24 horas. E falei com a Nutri e tudo. Ela falou, não, se você já está acostumada com alimentação saudável, vai ser legal. Mas o problema, eu sempre converso com as minhas seguidoras. Eu falo, o problema de vocês é que vocês querem começar a dieta já fazendo jejum intermitente de 18, 20 horas, só que vocês estão comendo tudo errado e aí não dá conta, aí passa mal. E indo para academia, fazendo crossfit,
e aí não dá conta, né? E aí É, desiste, gasta no todas as começo não fichas dá, de uma você não vez. pode chegar na primeira semana, no primeiro dia e fazer, a não ser que você já faça dieta faz tempo, que você já seja magrinha, que você já tenha flexibilidade metabólica, que primeiro você tem que conquistar a cetoadaptação, você tem que se adaptar à cetose para Isso, queimar gordura corporal dietética como energia, assim você não tem falta de energia, você consegue derivar a energia a isso. partir da gordura, aí você consegue fazer o jejum tranquilo, mas geralmente eu recomendo o jejum após umas 2, 3 semanas de adaptação. Não adianta, para mim, Perfeito. eu segui a low carb por por 6 meses, até o meu primeiro jejum demorou uns 6 meses. Eu também, que eu tenho um metabolismo rápido, né? Eu já comecei bem magrinho com a vegana, então eu não estava com pressa de implementar o jejum, mas aos poucos fui fazendo, comecei a fazer 14, 15 horas, depois 16, até ficar. Hoje em dia eu faço 15, 16 horas por dia, cheguei a fazer o jejum de 24 horas uma vez por semana, agora eu estou fazendo mais ou menos a cada 2 semanas também. É fácil, depois que você se acostuma, é fácil. O jejum de 20 horas é muito fácil. O jejum de 24, se você está preparado, se você se preparou mentalmente para fazer, fica fácil. Sim. Eu só preparo É. os cafés porque eu tomo um pouco mais de café quando eu faço. Eu digo, Eu também. tem problema, eu tomo uns 4. No dia a dia eu tomo uns 2, 2,5, mas no dia do jejum eu tomo uns 4, 5, às vezes eu vou para o quinto descafeinado e tomo um pouco mais de magnésio para fazer um relaxamento muscular do sistema nervoso. Sim. Também tem outros hacks para fazer no jejum de 24 horas, mas eu gosto de colocar magnésio, sal, né, Sim. carvão de coco ativado, que ajuda a desintoxicar, a se livrar das toxinas, Ah, porque que legal. um pouco das toxinas podem voltar para o cérebro, e o carvão prende as toxinas no intestino e faz elas serem eliminadas. Então é Pelas muito bom fezes. para... porque essas toxinas, para quem tem bastante gordura corporal, para todo mundo mesmo, ela sobe para o cérebro. E isso ajuda bastante, o carvão de coco ativado. Mas o magnésio é muito bom para relaxar. Outra coisa que eu uso é L-tianina, que é um calmante natural do chá verde, e ajuda também a relaxar o sistema nervoso, porque eu não paro de treinar, né? Eu não tenho essa de, vou fazer jejum de 4 horas, então não vou fazer exercício. Eu posso até fazer uma caminhada longa, porque eu treino 6 dias na semana. Daí um dia eu faço uma caminhada longa. Daí nesse dia eu posso fazer o jejum de 24 horas. E aí eu coloco um pouco de chá verde, um pouco de tianina, dá aquele relaxamento e no lugar do almoço eu tomo um café, né? Eu falo, não, vai ser só um café que tá bom. E vamos que vamos. Mas eu acho que eu faço mais o jejum de 20 horas, porque de 20 horas é muito fácil mesmo. 20 horas passa Sim. muito rápido. De 16 para mim é bem tranquilo também. E quando eu estou em jejum, geralmente eu fico mais esperta. Então, se eu preciso preparar uma aula, uma palestra, se eu preciso preparar uma live, às vezes, ou estudar, aí eu prefiro ficar em jejum. É como se acendesse uma luz dentro de mim. Sim. É que eu Então, às também, vezes... eu já tenho 8% de gordura corporal, né? Eu já tenho já você tenho tem muito baixo pouco. percentual de gordura corporal, eu não preciso fazer jejuns tão longos assim para Sim. emagrecer. Mas ainda assim, mesmo sem ser por conta do emagrecimento, acho que as adaptações fisiológicas do jejum são muito interessantes, né? A questão da autofagia, Sim. renovação celular, do sistema imune, né? Na verdade, Sim. o sistema imune, um jejum de 3 dias, ele é repopulado em 50%. Então, você renova as células do seu sistema imune, inclusive as células tronco. Tem muito estudo com jejum na produção de células tronco intestinais. Então, realmente, Legal. o jejum tem vários benefícios. Aumenta o hormônio do crescimento, o hormônio rejuvenescedor. Então são várias coisas além da perda de peso. Mas para quem quer emagrecer é uma maravilha. 1 quilo em um dia não tem nada igual. Nossa, não tem. E não volta, né? Não é aquele peso. Você fala, eu desinchei, amanhã eu tomei 2 copos d'água e voltei de novo. Ele não volta, queimou mesmo Exato, ali, foi queimou embora. mesmo, queimou mesmo. E quanto que É. você já ficou no máximo de jejum? Meu máximo foi de 36 horas. Nunca Não, o explorei meu mais foi que de isso. 25. Nunca consegui ficar mais de 25, mas É? eu acho que é porque eu não trabalhei o mental mesmo, sabe? Se eu Uhum. trabalhar, eu acho que eu consigo, mas 25 horas e meia, assim, foi o máximo. E É. sempre eu estou trabalhando muito, assim, então eu me Uhum. afundo aqui no meu trabalho e passe Esquece. eu não consigo ver. Eu acho que se o estresse Esqueço. for baixo, se você colocar sal, porque o requerimento de sal aumenta, se você colocar sal, tomar água com sal, colocar bastante Sim. magnésio, bastante eu digo, mais de 1 grama, 1,5 grama por dia, acho que vai ajudar bastante. Colocar o O café. magnésio eu nunca tentei, eu Tem, vou tem, tentar. tenta. Tem gente que faz, assim, 3 dias, 4 dias, tranquilo. Eu não sou uma delas ainda. Não, talvez eu não esteja preparado ainda. Não coloquei. É,
Eu cheguei nas 36, eu falei, meu, tá ótimo, Não tem um vou manter as porquê, 24. né? Eu acho. Mas se eu me preparasse mentalmente, se eu tivesse câncer, por exemplo, daí você precisa Sim. realmente suprimir a insulina e aumentar muito a cetose, porque vários estudos que a cetose realmente suprime o câncer em animais, em seres humanos, vários estudos novos surgindo, daí a conta seria diferente, mas atualmente tá bom assim. Sim. É isso aí. Eu vi esses tempos atrás a esposa de um médico que teve câncer de mama fazendo esse jejum intermitente, acho que ela fez 9, 10 dias, e só mesmo suplementando ali as vitaminas e minerais, né? Mas parece que ela venceu o câncer, foi bem legal. Carol, eu acho que ela chama. Exato, e pré-quimioterapia, quem fez estudos com jejum pré-quimioterapia foi o Dr. Walter Longo, da dieta da longevidade, The Longevity Diet. Ele fez vários estudos em humanos, de jejum de 48 horas e 72 horas antes das sessões de quimioterapia. E realmente trouxe uma vantagem enorme, enorme. E aí só suplementando esse magnésio. E o sal. Não sei nem se ele suplementou, mas geralmente o pessoal recomenda sal e magnésio, porque são os eletrólitos, principalmente, né? Na low carb, sim, inclusive. A low carb você tem um requerimento um pouco maior de sal. Então, é um problema quando as pessoas colocam sal de lado, com medo de hipertensão e tal, que na verdade o sal ele pode ser um problema em muito excesso para quem já tem hipertensão. Tirar o sal, cortar o sal, pode diminuir 4 pontos da hipertensão. Mas cortar o açúcar, melhorar a dieta, vai melhorar muito mais ainda, nem se compara. Sim. E Sim. Você não pode tirar o sal, porque senão você vai trazer vários outros problemas. Né? Mas para quem não tem hipertensão, se você cortar o sal, vai diminuir um ponto. Um ponto só. Isso não é nada, é ridículo. E ainda você vai ter vários problemas. Falando de profissionais até, dos profissionais que às vezes a gente vê, né, nas redes sociais, e aí eles falam do sal, o sal faz mal, né, é ruim, tem que tirar, a gordura faz mal, e aí, de repente, não, pode comer uma torrada, pode comer um pão. E eu falo, gente, mas o açúcar não faz mal, é o único que não faz mal, porque é o único que é tratado como se fosse algo normal, cultural, e todo mundo tem que comer, porque senão vai todo mundo ficar louco, ficar surtado. Eles não associam o grão com açúcar, eles não associam pão com açúcar, porque eles não sabem o que está acontecendo com o seu sangue. Então, eles não sabem que tudo isso vai virar, vai subir o seu sangue, o açúcar, com uma montanha-russa, né? Então, sim, vai disparar. Exatamente. E outra coisa também, para ilustrar aqui bastante, é que a grande maioria, vou dar um exemplo, né? Às vezes eu tenho gastrite, sei lá. Eu tô com gastrite, e aí eu como mal pra caramba, como pão, como açúcar, como farinha, e eu não associo isso a uma alimentação, associo isso porque eu tô muito nervosa, tô passando muito nervoso com o marido, com o filho, com o desemprego, etc. É só começar a fazer uma dieta saudável, porque para mim a dieta low carb é a mais saudável do mundo, é comida de verdade sem mimimi. Aí a gastrite ataca é a dieta. Essa dieta que eu tô fazendo. Então, todo sintoma que você tem depois, que é de um corpo estragado do açúcar, a culpa é da low carb, né? Então, eu vejo, a gente tem um cérebro reptiliano aqui muito fadado a trazer a gente de volta para o conforto, né? Então, a gente quer o que me traz mais caloria e ficar o mais sentado que eu puder o dia todo. E essa desculpa do, eu acho que é a dieta. Eu acho que a dieta, ela é muito comum. As pessoas acham, de verdade, que retirar açúcar, farinha, corante faz mal, né? Eu tô passando mal porque eu tirei corante, açúcar e farinha. Eu acho que é isso. É um paradigma errado de que todos são nutrientes importantes e não pode faltar nada. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. E, felizmente, a ciência nos liberta de noções românticas sobre dieta. Basta você se espelhar nos ensaios clínicos randomizados, né? Ensaios duplos cegos. Muitos, né? Ciência de verdade mesmo, para você ver que não falta glicose na low carb. Tem alguns órgãos do corpo que requerem mais glicose, que não tem mitocôndrias. Por exemplo, há umas células, uma parte do cérebro, uma parte da retina. Mas, em geral, o corpo usa cetose e gordura muito bem. Mas, mesmo assim, o que você precisa de açúcar, você nunca vai ficar sem açúcar com a dieta low carb. Sem o açúcar, você vai morrer. Não, o açúcar sanguíneo se estabiliza em 70, 80 miligramas por decilitro ao longo do dia. Tudo que você precisa para sobreviver bem, porque o corpo deriva açúcar através da gluconeogênese, que é a conversão de proteína e gordura em energia. Então, em carboidrato, em glicose. Então, não falta glicose. E isso eles não entendem. Então, nem energia.
Nem energia, nem Pelo muito contrário, menos. né? Sobe a energia, Sobe gente, porque a energia gente porque a vai dormir. acetose Sim, é ergogênica e nutrópica. Melhora a função sim. cognitiva. Ela é magnífica. E eu falo hoje para as minhas mentoradas, às vezes elas me acompanham no Instagram e falam, Ana, como você dá conta de fazer tanta coisa? E eu falo, eu não dava antes. Antes eu tinha um filho só e eu tinha um trabalho. Hoje eu tenho 3 trabalhos, né? Além dos desafios, 2 filhos, a casa toda para gerenciar. E eu faço muito mais coisas. Então, às vezes dá 10 horas, 10h30 da noite, eu tô aqui, nossa, mas o que eu tenho que fazer mesmo? O que eu tenho que estudar mesmo? Que apostila que eu tenho que imprimir mesmo? Eu não consigo desligar mais. Eu até brinco, eu falo, sofá da sala, sentar, assistir uma televisão, há muito tempo eu não faço isso. Então, a minha energia triplicou depois que eu fiz o low carb. Então, eu tenho muita energia, tenho muita disposição. E é isso que vocês vão provar se pegarem firme e conseguirem fazer. Parem de romantizar esse negócio de, eu tenho que comer de tudo, porque senão eu vou ficar compulsiva. Não, a compulsão, ela vem se você começar a comer açúcar. E aí esse processo ele não finda. Cada vez a gente quer mais. Então, a gente tem que parar de romantizar um pouco isso, né? Além da ciência, estudos epidemiológicos com populações primitivas, ancestrais, demonstram com muita clareza como o ser humano sobrevive apenas com proteína e gordura. Os esquimós, Sim, as populações sempre foi assim, nórdicas, né? como as populações nórdicas, ou populações do Chile, mais próximas do Polo Norte, Polo Sul, como elas sobreviveriam ao longo de milhares de anos, dezenas de milhares de anos, ou mesmo recentemente, um pouco antes do início da agricultura, como eles sobreviveriam sem carboidrato? Simplesmente Não sobrevivem. sei. Por Como meses a fio. estaríamos aqui? Como estaríamos aqui e como sobreviveríamos à era do gelo, às eras do gelo, Sim. porque calcula-se que houve mais eras do gelo do que eras normais. Então a gente passou muito mais frio e escassez de plantas e produtos vegetais do que atualmente. Sim. E é uma pergunta muito comum, né? Eu tô grávida, eu posso fazer low carb? Eu tenho diabetes, eu posso fazer low carb? Eu tenho colesterol, eu posso fazer low carb? Eu tenho esteatose, eu posso fazer low carb? Eu falei, bem, mas vocês estão entendendo o que é low carb? Porque quando a gente entende o conceito do que é o raio da low carb, vocês vão ver que qualquer pessoa pode e deve fazer low carb, né? Então, as pessoas têm muito medo da comida de verdade. Mas quantos ovos eu posso comer? Mas ninguém pergunta quantos pastéis eu posso comer, né? Você vai na feira, você vai de 3 e come, né? E abre o Negresco lá e come o pacote inteiro e tá É tudo mais perigoso a certo. low carb do que o bolo, do que o McDonald's, do que o churros, do que o pastel. Isso, exatamente. E todos os dias, né? Porque a gente não entra nesse negócio, eu vou comer um churros hoje, daqui 15 dias eu vou no aniversário, como um pedaço de bolo. Isso, na alimentação normal, que as pessoas acham que é anormal, isso acontece toda hora. Então, de manhã você come um pãozinho, 10 horas você come um pãozinho de queijo, na hora do almoço é arroz, batata, macarrão, e à tarde, no meio da tarde você toma um copo de Coca-Cola com pastel. E aí, quando você vai somar tudo isso, de tudo um pouco virou muito. Eu brinco que é igual cartão de crédito. Você pega um cartão lá com R$1.000 e de manhã você passa R$1, de tarde 2, chega no final do mês está estourado. Então, aí é isso que acontece, né? Com a grande maioria das pessoas. Legal. Chega lá no final, sei lá, dos seus 30, 40 anos, tu tá com diabetes e não sabe nem o porquê. Nunca comi muito. 7% da população diabética nos Estados Unidos é mais de 10%. Então, comparado a 40 anos atrás, 1982, 2% da população americana era diabética. De 2% foi para 10% em 40 anos. Né? Então, não é genético, é alimentar. Quer ficar diabético? Se entope de carboidrato. Uma hora você vai ficar. Tem gente que fica mais rápido, tem gente que fica mais devagar, mas é certo que você vai ficar diabético. Exatamente. E tem gente que ainda fala, né? Fulano de tal é magro e come de tudo. Eu falei, ser magro não é sinônimo de ser saudável também. Tem um monte de gente magra e diabética, né? Magra que tem AVC, que tem infarto. Não é porque é magro, é saudável. Às vezes ele só tem um metabolismo bom. Pode ter bastante gordura visceral, né? A gordura inflamatória. Sim, também. Exato. Também. Bom, maravilha, Ana. Então, para finalizar, vamos deixar seu contato aqui. Acho que você já passou o Instagram, mas vale a pena reforçar o seu canal do YouTube. Instagram também vou deixar no link aqui, pessoal. Para quem quiser já clicar direto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, é só clicar no botãozinho aí no celular, no seu computador, que você vai encontrar muito fácil. É isso aí. É Ana Mongioli. Se você procurar lá no Instagram, no YouTube, já vai aparecer o meu canal. E já vai aparecer o Instagram também. Até o dia 24, você consegue se inscrever no nosso desafio Detox, que é gratuito, começa dia 21, aliás, 21, 22, 23 e 24. 24 a gente faz uma live, que eu coloquei lá a live da virada, para falar um pouquinho mais sobre o comportamento durante o processo de emagrecimento. Maravilha. Queria agradecer, muito obrigada,
Adorei estar aqui e vamos marcar mais vezes. Vamos marcar um dia que eu me formar, né? Que aí a gente pode falar como colega. Não, a gente pode falar muito até lá, porque você está ajudando muita gente, o seu trabalho é muito valioso e realmente está transformando muitas vidas, que é muito gratificante, e isso é o mais importante de tudo. Então vamos que vamos, divulgar bastante seu trabalho, o meu trabalho, e ajudar o maior número de gente possível. Vamos juntos. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Um abraço. Obrigado a você. Tchau, tchau.